continuando o nosso estudo de continuidade de funções, né, vamos falar da relação entre continuidade e sequências. Eu sou a professora Cibele Vinagre, da UF e do CEDERJ. Bom, falar dessa relação entre continuidade e sequências é falar do critério sequencial para continuidade no ponto, né? Ou seja, como expressar a continuidade de uma função num ponto usando sequências. É isso que o critério sequencial para continuidade faz. Ele é um resultado e o enunciado, que eu chamei teorema aqui, e o enunciado é o seguinte: sejam f uma função de x em R, né, e x0 um elemento de x, que é para eu poder falar de continuidade. A função f é contínua em x0 se e somente se, para toda sequência xn em x, se o limite da sequência é x0, então o limite da sequência das imagens é igual a f de x0, né? Isso, então, o que é preciso anotar? Várias coisas. Primeiro, que, no geral, ele é muito parecido com o critério sequencial para a existência de limite, né? Mas, assim como a definição de continuidade no ponto é diferente da definição de limite num ponto, aqui também tem suas diferenças. Por exemplo, aqui, necessariamente, para eu falar de continuidade, né, como na definição, eu preciso que o ponto x0 seja elemento do domínio da função. Eu não falo de ponto de acumulação aqui, assim como eu não falo na definição. A outra coisa é que eu tenho uma equivalência, isso daqui né, tanto faz, né, a função é contínua no ponto x0, se somente se, quer dizer, se ela é contínua em x0, se é equivalente a dizer esse enunciado todinho aqui, né? Então, a verdade de enunciado, de um desses enunciados, equivale à verdade do outro, ou seja, eles são equivalentes, pois eles têm o mesmo valor lógico. Um é verdadeiro exatamente quando o outro é verdadeiro. Logo, um é falso exatamente quando um é falso, né? E aí tem que a outra coisa que tem que atentar na hora de for usar assim como lá na definição é para cada epsilon, etc., aqui é para toda a vizinhança xn em x, que satisfaz limite quando n tende para infinito de xn a x0, então limite da sequência das imagens tem que ser f de x0, né? Então, em alguns momentos, bom, principalmente vamos ver, né, a aplicação no exemplo, né? Então, por exemplo, mostrar que a função f, cujo domínio é os reais sem o zero e toma valores em R, definida por f de x é igual a 1 sobre x, é contínua em todo x0 de R sem o zero. R sem o zero eu também podia ter escrito o R asterisco, né? Assim. Ora, se eu tenho que mostrar, olha o que está pedindo, é contínua em todo x0 desse conjunto. Então, como é que eu começo? Não tem jeito, se eu tenho que mostrar uma afirmação para todo elemento de um conjunto, eu fixo um elemento genérico, né, desse conjunto, não um caso particular, mas um genérico,
ou seja, só sei dele que ele é um arbitrário, né? Genérico é a maneira de dizer. Então, mas o, o termo técnico, como eu digo para os meus alunos presenciais, o termo técnico é arbitrário, né? O X0 aqui é arbitrariamente fixado. Ele está fixo e ele é um qualquer lá, um exemplar lá do conjunto com qual eu preciso trabalhar. Então, eu peguei um número real diferente de zero, ou seja, um elemento do R asterisco. O que eu vou ter que mostrar para ele? Que a função f é contínua nesse ponto. Como eu quero usar o critério sequencial, eu vou ter que mostrar o quê? Que para cada xn sequência em R asterisco, né? Se o limite, quando n tende para infinito, de xn é igual a x0, então o limite, quando n tende para infinito, de f de xn é igual a o f de x0. Bom, mas como aqui eu já sei quem é a função, né? Então, eu já até posso colocar. Quem é a sequência das imagens? 1 sobre xn é igual a 1 sobre x0. É isso que eu vou ter que mostrar, ok? E aí, se eu tenho que mostrar algo para toda sequência em R asterisco com essa condição aqui, então, de novo, eu fixo arbitrariamente uma sequência, seja xn, sequência em R asterisco, o R sem o zero, tal que o limite, quando n tende para infinito, de xn é igual a x0. Então, assim, só pra gente também não sair fazendo sem pensar, lembra que eu tô com aquela função sobre x, né? E tô num ponto x0 do domínio, né? Ou seja, tanto pode ser aqui quanto pode ser aqui, né? E eu estou pegando uma sequência xn que converge para x0. E realmente aqui, né, pelo gráfico a gente vê, né, que a função só deixa de ser limite no zero, que no caso ela não está nem definida, né? Mas então o que eu estou fazendo a gente vai mostrar que ela realmente é contínua num ponto diferente de zero. Ou seja, em qualquer ponto do seu domínio, porque ela só é definida aqui. Ora, então eu peguei uma sequência xn que converte para x0. Então, como são as sequências imagem, eu gosto sempre de escrever para todo n que pertence a n, f de xn é igual a 1 sobre xn, né? Note que vale asterisco, né? Como asterisco é que a sequência é toda de pontos diferentes de zero. Então, eu posso aplicar a função. Eu estou pegando a sequência de pontos do domínio da função. Ora, mas por resultado de sequência, né? Mas por resultado de sequência, como limite de xn é igual a x0, né? Mas por 2 asterisco e resultado de sequências, o que eu tenho, né? Que
assim. E também tem o fato de que o x0 é diferente de zero, né? Para eu conseguir falar assim. E o x0 diferente de zero, temos que eu posso afirmar que o limite, quando n tende para infinito, quem não lembra, o que eu estou lhe dizendo? Se a sequência é formada de pontos todos diferentes de zero, ela é convergente, o limite dela é diferente de zero. Então, o limite do inverso da sequência, né, de 1 sobre xn é 1 sobre x0. Né? É isso que eu estou usando. É igual a 1 sobre x0. Então, o que a gente mostrou? Que o limite, atenção, né? Limite não tem para todo n, não. Limite, quando n tende para infinito, de f de xn é igual a 1 sobre x0. Que era o que eu queria mostrar. Então, eu peguei uma sequência xn arbitrária em R asterisco, que é o domínio da função, e essa sequência convergia para x0. E o que eu mostrei? Que a sequência das imagens converge para 1 sobre x0, que é o f de x0, né? Que é aqui o f de x0, né? E aí, né, o critério sequencial diz o seguinte: assim como todas essas condições aqui foram cumpridas, então eu posso afirmar que a f é contínua em x0. Então, aqui eu estou usando a volta, né, do resultado. Estou usando o resultado para garantir, usando sequências para garantir a continuidade da função. Né? Então, realmente eu mostrei isso. E aí, pelo critério sequencial de continuidade, eu tenho que, como o x0 era qualquer também, eu posso afirmar que a sequência a função é contínua em x0, tá? Eu podia ter posto aqui, só que aqui, porque para aquele x0, o que a gente fez? A gente provou que a f, né, aqui, pelo critério de continuidade, sequencial de continuidade, a f é contínua em x0. E como x0 é qualquer, né, então tem isso daqui, né, só para acertar as ideias, tá? Ora, o critério sequencial de continuidade, ele também serve para obter a continuidade de outras funções, né? Se você tem duas funções contínuas, você pode mostrar que a soma dessas funções, que é uma outra função, é também contínua, que o produto dessas duas funções é também contínuo, que o quociente delas, se aquela que vai ficar no denominador, se ela for toda de ponto, né, os valores dela, ou seja, as imagens foram todas diferentes de zero, e ela for o valor dela lá no ponto x0 for diferente de zero, então o limite do quociente de funções contínuas é também uma função contínua. Só para ilustrar aqui, eu vou provar a soma, né? E a gente vai ver qual é o raciocínio usando o critério sequencial. Porque, nesse caso aqui, para obter um resultado geral, a gente parte, olha só, que a hipótese é que eu tenho duas funções contínuas em x0, f e g, ambas definidas no mesmo domínio, né? E um ponto x desse conjunto x, que é o domínio das duas. E
Com isso, por hipótese, eu vou ter que mostrar que a soma, que aí é definida aqui, né? Tinha que ser o mesmo conjunto para eu poder definir a soma. Definida dessa forma aqui, é também contínua em x0. Então, eu parto de funções contínuas e para mostrar que outras funções, outra função, no caso aqui, a soma, é contínua. Então, vamos ver qual é o jogo, qual é o desenvolvimento do raciocínio usando o critério sequencial de continuidade para fazer essa prova. Então, vamos ver. Eu sempre escrevo a hipótese, por hipótese, e eu aconselho que vocês sempre escrevam, porque isso organiza o raciocínio e ajuda a montar assim, a estrutura do que vocês precisam mostrar, né? Então, por hipótese, eu tenho duas funções contínuas definidas no mesmo domínio e contínuas no ponto x0 de x. E aí, eu escrevi aqui de novo a definição da função soma. É uma outra função, né, uma função formada, construída a partir de f e g. Né, ela tem o mesmo domínio de f e de g e é definida dessa maneira. O que é que eu preciso provar? Eu preciso provar que a f mais g é contínua em x0. E aí eu quero fazer isso usando o critério sequencial. Daria para fazer também usando a definição, tá? Mas a gente vai fazer, é mais fácil fazer usando o critério sequencial, tá? Então aí, o que eu tenho que ter em mente? Tem que ter o critério na cabeça para conseguir escrevê-lo dentro da situação que eu preciso. O que eu tenho que mostrar? Que para toda sequência em x, que é o domínio dessa daqui, né? Se o limite da sequência, né, é x0, que é o ponto aqui da continuidade, então o limite da sequência das imagens é f mais g de x0. Então, eu tenho que ter o critério na cabeça para conseguir escrever aquilo que a minha conclusão, para eu poder, porque quem manda no que eu vou fazer é a minha conclusão. Então, se eu tenho que mostrar esse enunciado, não tem outro jeito, eu tenho que mostrar, tenho que fixar, né, uma sequência xn, então não pode dizer que não sabe como é que começa, seja xn, sequência em x, tal que o limite, quando n tende para x0, limite, quando n tende para infinito, desculpe, de xn é igual a x0. O que é que eu tenho que fazer para essa sequência? Eu tenho que mostrar essa conclusão aqui. Eu tenho que mostrar que o limite, tá vendo? Eu vou fechando o cerco em torno daquilo que eu preciso mostrar, né? Para aquela sequência eu tenho que mostrar isso daqui, que é f mais g de x0, tá bom? Ora, mas aí, agora eu não tenho uma função específica para eu aplicar aqui na minha, para calcular a sequência das imagens aqui para minha sequência, né? Aplicar aqui na minha sequência. Mas o que é que eu quero? Sim, o que é que eu tenho que ainda não usei? Eu tenho as minhas hipóteses. E o que as hipóteses? Eu tenho a minha hipótese. E a hipótese diz que as funções f e g são contínuas no ponto x0. Ora, aí, olhando lá para o critério sequencial, o que é que eu vejo? O que qual é a parte que eu tenho aqui? Eu tenho uma função contínua, que é a f,
né? Lá no meu problema eu tenho uma f contínua em x0. E aí, aqui que esse enunciado, que isso, o teorema diz? Toda vez que eu tiver uma sequência que converge para x0, a sequência das imagens daquela função converge para f de x0. Ora, se eu tenho que essa função é contínua em x0, e se eu tenho uma sequência que converge para x0, então eu posso garantir isso. Porque o meu... desculpa. O teorema diz um enunciado geral. Para toda sequência xn em x, se o limite de xn é x0, então o limite das imagens é f de x0. Para eu agora, para eu aplicar um resultado geral, eu tenho que ter um exemplo, não um exemplo, desculpa, mas eu tenho que ter um item, né? um exemplar. A palavra que estava faltando era exemplar. Eu tenho que ter um exemplar daquela situação para qual o resultado, o enunciado geral se aplica. Essa parte geral aqui se aplica a toda a sequência xn que converge para x0. Se eu tiver que a função é contínua em x0, então eu posso garantir que vale, que para aquela função e para aquela sequência que eu tenho, o limite de f de xn é f de x0. Entendam que eu estou usando agora, eu sei que a função é contínua e eu tenho uma sequência que converge para x0. Então, eu posso usar esse teorema para essa função. Eu posso usar a continuidade da função x0 e garantir que o limite da sequência de imagens é o f de x0. Então, voltando lá para o nosso exemplo, né? Então, por né, que a f é contínua, vou botar aqui, porque eu vou fazer a mesma coisa para g, né? Então, eu vou colocar 1, né? Por 1. Aí eu vou fazer já para as duas, né? Que a f e a g são contínuas em x0. Por 2, desculpa, ali era o enunciado, né? Por 1, aqui, deixa eu apagar aqui, né? Desculpa, aqui é igual no quadro, a gente se perde, assim, com a letra grande. Por 1, ou seja, que as funções f e g são contínuas em x0. E por 2, que é o fato de eu ter uma sequência em x que converge para x0, pelo critério sequencial de continuidade. O que eu posso dizer? Repare que eu estou usando a ida, né? Eu posso dizer o quê? Que o limite, quando n tende para infinito, de f de xn é igual a f de x0, e que o limite, quando n tende para infinito, de g de xn é igual a g de x0, tá? Mas por que eu estou escrevendo isso? Porque, analisando a sequência das imagens, que eu podia ter feito antes, né? Temos que para todo n que pertence a n, f mais g, que é a função que eu tenho que garantir a continuidade, de xn é igual a f de xn mais g de xn, pela definição da função soma, né? Aí, juntando logo aquele era
eu usei 1 e 2, né? Agora, usando 3, desculpe, ficou meio apertadinho aqui. Usando 3, logo por 3 e resultado de sequência, o que eu tenho? O limite, quando n tende para infinito, de f mais g de xn, que vai ser o limite quando n, usando aqui o 4, né? Olha, 4. Aqui é 4. Isso aqui é 4, tá? 4. Desculpa. Limite quando n, então, limite quando n tende a infinito de f mais g de xn. Por 4, eu posso escrever que isso é limite de f de xn. Tem horas que a letra sai muito. G de xn, né? Aí, aqui que eu vou usar o resultado, que eu só posso... eu só posso separar o limite da soma e a soma dos limites se eu garantir que cada limite existe. Então, eu estou usando o resultado de sequência, estou usando o fato de que em 3, né, os 2 limites existem. Então, isso daqui dá o limite, quando n tende para infinito, de f de xn, mais o limite, quando n tende para infinito, de g de xn. Não adianta colocar logo que quer chegar, tem que pensar, né? E isso dá porque o que tá lá em cima também no 3, mais g de x0, tá bom? O que mais? Tá? E aí, então, fica provado que o limite da sequência é f mais g de xn, quando n tende a infinito, é f mais g de x0. Ah, porque isso daqui, ó, é f mais g de x0, certo? E aí, o que acontece, a gente fez, né? A gente tomou uma sequência qualquer e mostrou, convergindo para x0, e mostrou que para essa sequência vale que a sequência das imagens pela função soma, realmente o limite dela é f mais g de x0. É o valor da função soma no ponto x0. Como aquela sequência era arbitrária, vale isso. E aí, pelo critério sequencial de continuidade, como vale para toda sequência, eu tenho que a função f mais g é contínua em x0. Reparem que nessa passagem aqui, eu tenho a volta do resultado. Eu tenho aquele... eu provei essa parte aqui, ó. Eu provei essa parte para a função f mais g. Então, como é um se somente se, eu tenho que f mais g é contínua em x0. Na hora de usar a continuidade da f e da g, eu usei nesse sentido. Na hora de garantir a continuidade, para poder garantir, né, o raciocínio que orientou toda a minha demonstração foi que, para garantir a continuidade, eu teria que provar essa parte aqui, tá bom? Ficou meio rabiscado, tá bom? Isso é uma coisa importante de pensar, né? E eu acho uma coisa bonita de pensar, tá bom? Bom, então ficou provada a continuidade da soma de duas funções contínuas.